Durante a Revolução Industrial Inglesa, a burguesia era proprietária das fábricas, representava uma pequena parcela da população, ou seja, os burgueses era quem lucrava com os produtos industrializados. A maior parte da população eram os operários, conhecidos como proletariados. Eram pobres, dependentes exclusivamente dos salários das fábricas. As fábricas eram de tecidos, indústria têxtil. O algodão vinha das colônias inglesas para fabricar os tecidos e o carvão, que era o combustível das máquinas, era inglês mesmo. Surgiu aí o trabalho em série dentro dessas fábricas. Cada operário tinha a função de fabricar o produto. Um só parafusava, outro só martelava, outro apenas embalava e assim por diante. Diferente do tempo do artesão, que acompanhava todas as etapas da produção. Nesse período, século XVIII, não existiam leis trabalhistas. Os operários trabalhavam entre 12 a 16 horas por dia. Quem eram os operários? Homens, mulheres e crianças, principalmente mulheres e crianças. As mulheres tinham queimaduras pelo corpo, pois as fábricas têxteis trabalhavam com água fervente. As crianças entravam nas máquinas que eram imensas e podiam ser atingidas pela movimentação. Então, nesse período, muitas crianças morreram nessas indústrias. O salário era tão baixo que moravam em pequenas casas, construídas pelos donos das fábricas, e várias famílias moravam juntas. Nessas casas não havia sistema de esgoto ou abastecimento de água potável, que é a água que nós bebemos. O esgoto muitas vezes era despejado nas ruas, mesmo o local onde haviam bicas ou fontes de água, nas quais as pessoas pegavam filas imensas com baldes para consumir a água ou fazer a limpeza do próprio corpo. Essa mistura de esgoto e água provocaram muitas doenças nesse período da Revolução Industrial Inglesa e também em outras partes da Europa, como a cólera, que é uma doença que adoece o intestino e levou muitas pessoas à morte. Todas as dificuldades que colocavam a vida do proletariado, o operário, em risco, começaram a surgir alguns grupos de resistência. Os primeiros foram os quebradores de máquinas, os ludistas, que colocavam a culpa de toda a situação nas máquinas e não nos proprietários, os donos das fábricas, os burgueses. Posterior, surgiram alguns grupos que pediam melhores condições de trabalho, aumento de salários, redução na carga horária de trabalho, na jornada, que foram identificados como os sindicatos. E nessa primeira revolução industrial surgiu o cartismo lá na Inglaterra. Eles eram um grupo que fizeram uma carta que foi enviada ao parlamento inglês pedindo o voto secreto e o voto universal masculino, além do direito dos operários também se candidatarem ao parlamento para terem uma maior participação política. A redução de jornada de trabalho só chegará aos ingleses no século XX. E, infelizmente, a questão do trabalho infantil sempre existiu em várias partes do mundo. Como no Brasil, que ainda há relatos de trabalho, exploração infantil em diversas regiões devido à fome e à miséria. A exploração desse trabalho ainda é muito presente em nosso país. A Revolução Industrial poluiu o ar de uma maneira absurda. Havia cidades na Inglaterra, lá no século XVIII, XIX, que o céu era cinza o tempo todo, devido à quantidade enorme de chaminés dessas indústrias. Todo o processo excessivo de fábricas levou a superlotar cidades, onde não havia estrutura para comportar o número de pessoas. Assim, os rios passaram a ser depósito de lixos. Como citado no texto, o rio Tâmisa, na Inglaterra, que hoje não é mais poluído devido ao esforço do governo inglês em manter limpo.
Até hoje, a questão da poluição é muito discutida entre os países mais industrializados do mundo, como a China, os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra, entre outros, que são grandes emissores de gases poluentes que provocam o efeito estufa e ocasionam mudanças no clima. O Protocolo de Quioto é um compromisso para a redução desses gases, mas infelizmente muitos países não cumprem. Para finalizar, ressalto a questão de que houve mais duas revoluções industriais em nosso planeta. A segunda ocorreu no século XIX, com a descoberta da energia elétrica e a invenção da ferrovia, que facilitou a movimentação de cargas e pessoas com maior velocidade, a indústria farmacêutica, com a descoberta de remédios importantes, que auxiliaram na qualidade de vida das pessoas. Assim, a expectativa de vida da população cresceu. Por exemplo, no século XIX, a expectativa de vida na Europa era de até 33 anos de idade. Com toda a evolução do saneamento básico, melhores alimentos, desenvolvimento da medicina e de remédios, a expectativa após os anos 2000 cresceu para 80 anos. E a terceira revolução industrial começou no século XX e segue até os dias atuais. O desenvolvimento bélico de armas em potencial para as grandes guerras, a engenharia e genética, a robótica, a tecnologia como auxiliar na vida humana ou como destruidora da vida humana. A indústria auxiliou muito a vida do ser humano, mas apresentou outras situações em que prejudica a vida, como a poluição e a exploração do trabalho.